Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos para iniciar mais uma edição do programa Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, para que possamos ter abordagem com base na doutrina espírita, para entendermos cada vez mais a educação e o seu papel na humanidade. Já está aqui conosco, compartilhando a tela, o nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Marcos, Tavares, todos que estão aí nos assistindo. Muita paz, que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Gratidão pela presença de todos. Muito bem. E vocês devem ficar percebendo que nós estamos ao vivo. E, portanto, você pode participar, basta enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta dentro do tema do nosso programa. Tema, aliás, que está correndo aí no letreiro, que você viu, a Escola do Sentimento e a Educação Moral. Esse tema tem por base esta obra, Escola do Sentimento. Aqui, esta imagem da capa representa o educador Pestalozzi, com o seu trabalho lá no século XIX. E para que nós possamos entender o tema de hoje, eu preciso contar uma história. E nessa história o Ronaldo também está envolvido. Um pouco antes do ano de 1999, começou a surgir o projeto Escola do Sentimento. Então, tivemos uma primeira ideia desse projeto, e o projeto Escola do Sentimento, voltado para as escolas, ele tem por base o trabalho que Pestalozzi realizou no Instituto de Yverdon, na Suíça, no início do século XIX, de 1805 a 1825. E nós idealizávamos uma escola diferente. A partir desse projeto Escola do Sentimento, nós criamos, em março de 1999, e aí entra o Ronaldo, que já estava lá conosco, o Instituto Brasileiro de Educação Moral, conhecido pela sigla IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral. Uma organização não governamental dedicada à formação de educadores. E então, nós percorremos aí parte do país, fazendo palestras, seminários, oficinas, publicamos o livro Escola do Sentimento e fomos levando, então, o projeto. Projeto esse que acabou sendo adaptado na sequência também para a evangelização dos centros espíritas. Mas ele surgiu, na verdade, para os professores e as escolas. E aí, então, aí está, Escola do Sentimento. E esse projeto trabalha a aplicação da educação moral.
numa visão espiritualista, não espírita, mas numa visão espiritualista, para trabalhar a humanização do ensino, a ética no viver, o equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional. Enfim, é um projeto pedagógico que nós já estamos convidando todo mundo a conhecer. Bem, o IBEM, ele trabalhou de 1999 até aproximadamente 2021, 2022, quando foram encerradas as suas atividades. Mas nós continuamos aí, né, em particular, né, falando. E aí, então, o Ronaldo deu uma sugestão, lembrou do projeto. Vamos falar sobre a Escola do Sentimento? Vamos falar da aplicação da educação moral numa escola que envolve a família, que envolve a comunidade, porque é uma escola diferente. Então, nós vamos desdobrar a Escola do Sentimento em alguns programas, hoje ligando a Escola do Sentimento à educação moral. No próximo programa, nós vamos ligar a Escola do Sentimento à humanização do ensino, e assim por diante. Então, eu dei aqui uma pincelada histórica para nos situarmos da existência desse projeto Escola do Sentimento, que é a escola, conforme está aqui no livro, é a escola que desenvolve, de fato, a educação moral das crianças e dos jovens. E, Ronaldo, é uma afirmativa forte. Não é mais uma utopia, Marcos, porque nós já vemos ao longo do tempo, e antes disso tivemos o Pacheco, José Pacheco, da Escola da Ponte, conosco. Temos a Escola da Leopoldina, com o nosso querido Tonheca e sua esposa lá, firme também, parcerias que nós firmamos. Enfim, olha aí a Glória, muita paz, Glória, que Jesus te abençoe, gratidão. Então, Marcos, nós poderíamos começar aí a darmos uma visão ampla, que ao longo das semanas aí dos programas a gente vai dando norteando, mas dando uma visão de que não é uma utopia a Escola do Sentimento. Ela tem já algumas escolas que já fazem dentro desse molde, mais ou menos, que a gente já vem visitando as escolas, sejam ela estadual ou municipal, ou até mesmo particular, como nós fizemos por esse Brasil afora. Brasília, Mato Grosso, se não me engano, você teve também, não é isso? Nós tivemos em São Paulo várias cidades do interior, em Minas, várias cidades também do interior, aqui do Rio, várias cidades do interior também, enfim, em várias escolas. Como nós falamos elas, Rosane, muita paz, prima, que Jesus nos abençoe, levando a Escola do Sentimento pelo IBEM, mas sem forçar a barra. Pelo contrário, Marcos, nós corroboramos com a lei. Nós falamos várias vezes aqui, nós vamos comentar aqui sobre a lei humana. Vamos colocar a LDB, os parâmetros curriculares, BNCC na sua segunda parte. Enfim, está ali uníssono, sem nenhum problema. Não é um bicho de sete cabeças. E vou deixar claro aqui, não houve nenhuma dificuldade. Com os professores, o que é notório, estão cansados, como até hoje. A política que vem de cima é muito forte. Marcos falou aqui no programa anterior. Então, os professores, os educadores, de modo geral, aqueles que estão desde a portaria até uma direção, têm que cumprir metas, provas, notas. E aí, Marcos? Aí começam as cobranças, porque os conteúdos precisam ser dados. Já falamos inúmeras vezes aqui. Marcos tem até um texto que também, em um programa, não lembro qual, que ele tem um texto que é Se as Letras Bastassem, que corrobora muito com a Escola do Sentimento. Nós defendemos, sim, os conteúdos, o desenvolvimento cognitivo, que precisa ser dado. Isso não está fora do contexto.
Só que a dinâmica, a pedagogia que nós levamos aí é uma interatividade muito maior, onde o educador, o professor por excelência, que é outra briga, eu não sou educador, eu sou professor. Marco, o programa aí tem muitos temas para nós aí. Mas vamos lá. Onde os professores, eles não é um mero conteudista, ao contrário, ele vem ser o mediador, o facilitador do processo, seja do primeiro, segundo, terceiro ano junto, do quarto, quinto, sexto. E aí o Marcos vai dar uma pincelada. Eu só estou dando também aqui uma visão geral. Vamos começar por aí, Marcos, para que a gente possa mostrar aos nossos ouvintes, aos que estão também nos assistindo, que a situação não esbarra tanto no professor, não. Ele acaba sendo uma vítima também de todo um contexto, porque está cansado. Ele não vislumbra mais essa perspectiva. Não, fica só numa promessa, porque a prática em si é complicada. Parcerias com a família também acaba sendo norteada por um contexto, Marcos. Ainda mais agora que nós temos aí as deficiências, né, os transtornos, os aspectos, enfim, nós vamos comentar sobre tudo. Com você, Marcos. Pois é, Ronaldo. A ideia da Escola do Sentimento, ela surgiu para se contrapor a essa escola engessada, né? Essa escola de carteiras enfileiradas, provas, notas, conteúdos curriculares que têm que ser obedecidos, né? Um atrás do outro, e essa uniformização de ensinar, né, tudo do mesmo jeito para todos, sem considerar as individualidades. E eu vou contar a história, porque quando a gente conta história, né, história verídica ilustra bem isso. Houve uma jornada de palestras no interior de São Paulo, mas eu não fiz com o Ronaldo, foi com o Edinho, um outro companheiro nosso na época, e nessa jornada nós tivemos ocasião de falar para professores de várias secretarias municipais de educação. Então, tem duas histórias. Essas duas histórias realmente mexeram conosco ali naquela jornada. Porque nas duas, nós fomos muito bem recebidos pela secretária municipal de educação. Fomos recebidos no gabinete, conversamos bem. Ambas as secretárias, quando nos atenderam, elogiaram a nossa proposta, tal, e aí fomos para fazer a palestra, né, para o professorado. Então, vamos à primeira história. Tá? Então, na primeira história, estou lá fazendo a palestra, né, realmente, estava lá, os professores do município todos estavam ali, e nós sempre fazemos palestras interativas e percebemos a participação, o interesse, né, aquela coisa toda, falando sobre o projeto da Escola do Sentimento. Aí finalizamos e a secretária pegou, nos cumprimentou, agradeceu e tal, aquelas palavras todas bonitas. Aí olhou para todo o professorado que estava ali e disse, gente, eu vou pedir licença aqui ao professor Marcos, só para utilizar aqui uns 5 minutinhos desse nosso encontro, porque nem sempre nós conseguimos reunir, né, todos os professores do município num evento. Então, eu quero aproveitar só para tecer alguns pequenos comentários aqui do nosso trabalho, porque nós estamos fazendo isso, porque estamos fazendo aquilo e tal, e só não estamos indo ainda melhor, porque, infelizmente, entre vocês, tem aqueles que estão puxando para trás. Tem aqueles que querem puxar o tapete desse daquele, inclusive o meu tapete como secretário. E aí, lá foi embora, né? E foi por aí. E eu estou lá de lado com o Edinho, estamos ali, né? Aquela clima pesado que ficou, aquela coisa tal. E aí ela deu por encerrado. Bom, o que foi que aconteceu? Todo mundo saiu quicando. Aí foi uma coisa. Né? E o projeto, toda a apresentação, caiu por terra. E a secretária, que tinha nos recebido tão bem no seu gabinete, nem se despediu. Ela simplesmente saiu, ela foi embora.
Então, sabe quando você, palestrante convidado, fica no limbo? E agora? Aí eu olhei para o Edinho olhou para mim, bom, vamos recolher o material e hotel. Porque, né? Acabou. Bom, passados, se não me engano, foram uns 2 dias, outro município, chegamos na Secretaria de Educação, né? Nossa, foi servido de tudo para nós. A secretária foi um amor de pessoa, trocou ideias sobre a Escola do Sentimento conosco e fomos para o auditório fazer a palestra. E de novo, né? Todo professorado interagindo, estava um clima assim de excelência, um clima maravilhoso. E aí fiz o encerramento. A secretária de Educação pegou a palavra e disse: olha, gente, eu quero aproveitar aqui a ocasião para dizer o seguinte, tá? Principalmente para um grupo específico que está aqui dentro. Eu não estou secretária municipal de Educação só porque sou amiga do prefeito. Eu sou secretária municipal de Educação por mérito, porque eu sou pedagoga, sou doutora, sou não sei o quê e não sei o que lá, não sei o quê. Então, vamos parar com esse diz que diz aí por trás das minhas costas, porque eu sei que tem gente que está querendo me derrubar. E, mais uma vez, já estou eu lá com o Edinho, ouvindo isso. Aí eu olhei para o Edinho e falei: Edinho, acabou. Não, acabou. E, quando ela terminou, boa parte daquele professorado que estava lotando o auditório partiu num bate-boca para cima da secretária de Educação. Eu e o Edinho lá atrás, né, na saída do auditório, aí eu falei para Edinho, vamos ficar aqui, tranquilos, para não sobrar para nós, tá? Porque nós não temos nada a ver com isso. E aí foi um bate-boca, uma discussão lá na frente, aquela coisa toda. E aí os professores começaram a sair. E muitos nos cumprimentaram, né? Foi muito bom, esse projeto é muito bom, mas desculpa aí, né? Mas não tem condição com essa secretária, né? E todo mundo indo embora, indo embora, indo embora. Bom, quando terminou tudo, a secretária veio conversar conosco. E veio agradecer e dizer que o nosso projeto era tudo o que eles precisavam e queriam entrar em contato. Mas eu estou esperando o contato faz, acho que, uns 20 anos. Tá? Então, esse retrato de secretarias municipais de educação mostram que há, sim, por parte dos professores, como o Ronaldo muito bem colocou, há interesse em mudar. Há interesse em fazer diferente. Infelizmente, a política, ou seria melhor dizer, a politicagem partidária, de interesses outros, não permitem. Burocratizam, engessam todo o sistema e não se consegue fazer diferente. Mas o Ronaldo citou 2 escolas, a Escola da Ponte e o Conhecer, lá em Leopoldina. Rapidamente, Escola da Ponte, ela não é aqui no Brasil. Ela está na cidade do Porto, lá em Portugal. E a Escola da Ponte ficou famosa por causa de um dos seus professores, o José Pacheco, do qual nós temos a grata satisfação de sermos amigos, de sermos conhecidos. O José Pacheco está radicado aqui no Brasil já há uns 20 anos, e ele vem fazendo palestras, atividades, Brasil afora e também lá em Portugal, levando a ideia da Escola da Ponte, que é uma escola assemelhada ao nosso projeto Escola do Sentimento. Quem quiser conhecer a Escola da Ponte, é só acessar o YouTube e pôr lá na busca Escola da Ponte. E vai ver uma escola encantadora. Uma escola completamente diferente. Ronaldo, a Escola da Ponte não tem sala de aula. E os professores não dão aula. Olha que coisa incrível isso. É a proposta também da Escola do Sentimento. E o Ronaldo, então, falou do Conhecer, que fica na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Centro Educacional Conhecer, lá que os nossos estimados amigos, Tonheca e Cida, e todo o grupo que faz o Conhecer. O Conhecer é uma escola que tem base na Escola da Ponte e no projeto Escola do Sentimento.
25 anos já de atividades, uma escola humanizada, uma escola onde os professores são monitores, orientadores, facilitadores, uma escola onde as crianças têm ampla participação, assim como seus pais. Então, nós temos muitos projetos por aí, realidade, trabalhando, muita gente com base, inclusive, nas ideias aqui da Escola do Sentimento, e que estão priorizando justamente a educação moral junto com a educação intelectual. O Ronaldo, você colocou muito bem, Ronaldo. Nós, porque estamos falando de sentimento, não estamos descartando o conhecimento, a inteligência. Não, em absoluto, porque nós também precisamos conhecer, nós também precisamos da instrução. Mas como? Aí é que está a diferença, porque nós propomos que as salas de aula sejam transformadas em espaços de aprendizagem e convivência, e que os professores não deem aula, mas que sejam facilitadores, orientadores, estimuladores de grupos de trabalho e pesquisa que os alunos vão formar. E aí sim equilibrando a formação do caráter com a formação intelectual. E tem muito mais coisas para falar, né, Ronaldo? Mas nós vamos falando ao longo do programa e dos próximos. Marcos, eu gostaria agora que você falasse de Pestalozzi. Porque falando em Pestalozzi, 1700 e alguma coisa, século XVIII, para que possamos compreender essa visão que não é de agora. Porque senão fica achando que é uma coisa inovadora, entendeu? E não é uma coisa... Não. É algo que Pestalozzi, no século XVIII, já trazia toda essa visão. Não precisa contar, Marco, a história dele, mas a história, de fato, já na escola. Como é a escola lá, que ele, com toda a dificuldade, mas ele já fazia. Até chegarmos, se você quiser colocar aí, é Kardec. Kardec quase, né? Vamos lá. Mas fala aí, por favor. Pestalozzi nasceu, ou renasceu, em 1746 e vai desencarnar em 1827. Em 1804, convidado pela prefeitura da cidade de Yverdon, hoje é Yverdon-les-Bains, ele assumiu um castelo medieval que ficava, na época, ainda fica, no centro da cidade, para fundar uma escola. Como o castelo teve que passar por obras, né, teve que ser adaptado, então, embora ele assumisse o castelo em meados de 1804, a escola vai começar a funcionar mesmo em 1805. Então, vamos falar do Instituto de Yverdon, né, que ele fundou em 1805, com professores que ele chamou, que já conheciam o seu pensamento e a sua metodologia. Então, hoje, o castelo pode ser visitado pela internet. Ele está lá, tá? E hoje ele é um centro cultural e memória, né? Tanto de Pestalozzi quanto da própria cidade. Então, o que ele fez? Ele aboliu o ensino catedrático. Né? Então, os professores não podiam ensinar. Está aí o nosso Johann Heinrich Pestalozzi, é ele mesmo. Né? E esse é o instituto, é o castelo que está lá até hoje, que sediava o Instituto de Yverdon. Então, era uma escola completamente diferente. As salas, ele chamava de salas de trabalho, porque tinha a sala, por exemplo, da matemática, a sala da história, né? A sala da língua alemã, francesa, né? Já que era suíça, né? E assim por diante. E os alunos é que se deslocavam pela escola. Não os professores se deslocando para as turmas é que se deslocavam para as salas onde iam trabalhar, onde iam estudar. Embora não existisse sistema de som naquela época, mas ele instituiu o canto orfeônico, ou seja, então, quando os alunos saíam e se deslocavam, eles cantavam pelos corredores. Tinha também a sala de artes, sala de música e assim por diante. Na época, ainda existe
o lago de Neuchâtel. Nesse lago, os alunos estudavam ao vivo biologia, naturalismo, tudo que era ligado à natureza, né, era lá. Não era em sala de aula, não. Era ali. Hoje, a cidade expandiu. Hoje, o lago de Neuchâtel faz parte da cidade, e hoje ele é um centro de hidro, né? Então, é uma coisa turística. Na época, não. Então, o portão do castelo não fechava, mas em 20 anos de funcionamento nunca houve fuga de um aluno. Tá? Os alunos formavam grupos de responsabilidade, que, aliás, o nosso José Pacheco vai copiar lá da Escola da Ponte. Tá? E, então, eles interagiam, e aqueles que se destacavam eram designados como submestres ou auxiliares dos professores, e eles tinham como finalidade auxiliar os seus colegas nos estudos. Então, o Instituto de Yverdon é fantástico e vale a pena conhecer. Eu vou puxar um livro aqui, rapidinho, já estou voltando para a tela. Pronto, está aqui. Puxei o livro. Pronto. Que é um livro sobre Pestalozzi. Está aqui, olha. Pestalozzi, Educador da Humanidade. É um livro desenvolvido por mim, depois de uma longa pesquisa. Neste livro, quem se interessar, vai conhecer o funcionamento do Instituto de Yverdon. E lembrando que Allan Kardec estudou com Pestalozzi, é isso mesmo. No ano de 1810, Kardec foi matriculado por sua mãe no Instituto de Yverdon. Claro, ele não era Allan Kardec ainda, era o pequeno Denisard Rivail. Ele vai ficar no Instituto de Yverdon até ele completar mais ou menos 18, 19 anos, quando ele retorna para a França, vai se estabelecer em Paris, já formado, e ele sai de Yverdon com o diploma de professor, né, e de administrador escolar. Ele já tinha essa formação, reconhecida, inclusive, na França. E ele lança, então, o seu primeiro livro, que é o Curso de Aritmética, e na apresentação do livro, ele informa que o curso de aritmética estava de acordo com o método pestalozziano de ensino, porque ele leva o método de Pestalozzi para a França. E depois, mais tarde, ele vai fundar, nosso Kardec vai fundar lá em Paris, o Instituto Rivail, junto com a sua esposa Amélie Baudet. E o Instituto Rivail, lá em Paris, vai ter muito do que foi o Instituto de Yverdon, lá na Suíça, com Pestalozzi. Então, está aí tudo interligado. É bom contarmos as histórias reais, de fato, para que vejamos que o nosso Denisard, nosso Kardec, teve um grande professor, mestre, que, com certeza, na minha visão, Marco, nós já conversamos sobre isso, a espiritualidade guiou ele para ter esse norte de exemplo que foi Pestalozzi. Ou eu estou enganado? Ah, com certeza, mas sem nenhuma dúvida, porque Pestalozzi era um grande humanista, ele era um pacifista e dizia que o amor é o fundamento da educação, e ele trabalhou dentro disso. Foi chamado de pai dos pobres, educador da humanidade, porque ele dedicou a vida toda dele a beneficiar os pobres. Lá no Instituto de Yverdon, só metade dos alunos pagava, a outra metade eram bolsistas integrais. E aí você vai ter a reunião, né, do mestre com o discípulo, que depois vai se transformar também em mestre. Aliás, o projeto Escola do Sentimento, ele tem esse nome, Escola do Sentimento, por causa desse posicionamento de Pestalozzi, que o amor é o fundamento, é a essência da educação. Então, sem dúvida, Pestalozzi e Rivail, o nosso Kardec, vieram ambos para trabalharem juntos, pelo menos durante um período, e Pestalozzi, com toda a sua visão moral do amor dentro da educação, vai formar
O nosso rival futuro Allan Kardec nessa visão também. Eu estou falando sobre isso, mano, porque é a formação do caráter, dos valores, independente de acharmos ou de colocarmos Kardec como espírito já bem evoluído, mas você tocou num assunto importante aí. Ele, como tantos outros que estiveram lá, traziam suas ideias inatas, está lá no Livro dos Espíritos. Mas esse desenvolvimento, essa influência de Pestalozzi para com aqueles que podiam pagar e os que não podiam, olha que interessante. E não há em nenhum relato se houve algum problema em relação a isso. Pelo menos que eu saiba, não. E quando havia algum problema, ele era o primeiro a interceder junto ao alunato, junto aos pais, até porque o portão era aberto. Era uma interação ali com os pais. É preciso frisar isso mais uma vez. Então, a influência de Pestalozzi. Quando eu falei século XVIII, que vem de 1700 e pouco, as ideias de Pestalozzi foi anterior à ideia de fato de colocar em prática no século XIX, 1805. Por isso que eu antecipei, Marcos, para que a gente possa compreender. Entendeu? Sim, eu queria que você debruçasse. É um encadeamento, Ronaldo, porque Pestalozzi já tinha essas ideias desde jovem, tá? Mas ele só vai concretizar mesmo em 1805 com o Instituto de Yvernon. Mas antes disso, Pestalozzi teve outras experiências educacionais e escreveu muito. Ele já tinha escrito várias obras sobre educação, ele era jornalista, escrevia artigos para a imprensa na época. Então, é aquele encadeamento, né? As coisas vão indo. E Pestalozzi, nem todo mundo sabe disso, mas ele agradecia muito a um tio dele, porque esse tio, ele era pastor protestante, mas era um homem extremamente bondoso. Pestalozzi perdeu o pai muito cedo, e ele basicamente foi criado pela mãe e por esse tio. E ele louvava muito esse tio, porque esse tio mostrou para ele o caminho da caridade, o caminho do amor ao próximo. E Pestalozzi fundiu isso no seu projeto educacional, de levar aquela criançada para o bem, para querer o bem. Esse foi o grande trabalho de Pestalozzi, que era um cristão. Então ele era protestante? Não. Então ele era católico? Não. Ele era um cristão. Ele tinha Jesus como modelo. Ele, na verdade, ele não seguia nenhuma doutrina religiosa oficial. Tá? Ele foi amiguíssimo, trocou muita correspondência com o filósofo alemão Immanuel Kant. Então, Pestalozzi não é um educador qualquer na nossa história. E ele vai ter uma influência muito grande em todo o sistema educacional, filosófico e político da Europa, já durante a sua vida e principalmente depois, porque aí as suas ideias começam a ser estudadas e Kardec mergulhou nisso. Kardec absorveu todo esse manancial, todo esse universo de Pestalozzi para fazer a sua atividade lá na França, primeiro como educador. É que quando ele se tornou espírita, a história educacional francesa apagou o Denisard Rivail. Mas o Denisard Rivail escreveu 22 livros didáticos e pedagógicos. O Denisard Rivail teve 2 obras que foram adotadas pela Universidade da Sorbonne. Tá? Então, nós não estamos falando também de um qualquer, não. Não era um professor qualquer lá em Paris. Cientista. Ele era cientista da sua época. Estudante do magnetismo. Então, quando ele abraça a realidade da vida espiritual e vai coordenar o lançamento do espiritismo, ele já era muito conhecido e muito respeitado. Tá? Então, é bom que nós saibamos disso. E que ele não abandonou a educação, não. Porque ele logo percebeu que o espiritismo era a doutrina da educação. Então, quando nós lemos os comentários dele, né, Ronaldo? Lá no Livro dos Espíritos, em algumas questões mais específicas, você está lendo o educador Kardec.
Com todas as letras. O tempo todo usando da didática. Essa questão que ele faz, vou dar um exemplo aqui, na questão 610, aí lá na 700 e pouco, 800, os espíritos falam assim, mas já te falamos sobre isso? Aí Kardec deu uma de bobo. Aí lá na 900 e pouco, mas já comentamos sobre isso. Isso é didática. Isso é a visão da pedagogia, do pedagogo, como cientista da educação. Então, a filosofia, juntando-se a essa pedagogia, ao modo pedagógico, didaticamente falando, ele fez isso o tempo todo, inclusive com o livro Médiuns. Conversa com os espíritos, ele usa de uma didática fundamental, humanamente falando. Então, nós não estamos debruçando em algo só espiritual. Não, ele está tratando com o quê? Com almas de espíritos, né? Alma e espírito, de encarnados, que foram encarnados, estiveram aqui. Se debruça com esse material, com essa experiência como educador, como professor, usando todo naquele momento, e aí, como Allan Kardec, como codificador, ele continua. Tem alguma coisa errada aí, Marco? Não, é exatamente isso. Ele era um educador, ele era um pedagogo, um cientista da educação. Ele só tem, em contato com os espíritos, a sua visão ampliada. Porque ele confessa na introdução do Livro dos Espíritos que ele não tinha essa ideia da pré-existência e sobrevivência da alma. Perfeito. Quando ele se depara com os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, a última coisa que ele pensou para explicar os fenômenos fosse a intervenção de espíritos. Mas o próprio fenômeno se revelou e patenteou a existência da vida após a morte. Então, por uma questão de raciocínio lógico, baseado nos fatos, ele se rendeu a isso. E aí percebeu a grandiosidade da continuidade da vida após a morte e as implicações educacionais disso. Então, ele não abandonou a educação. Claro, ele vai se dedicar ao espiritismo, a partir de 1855. Usando os métodos, né? Quando ele começa a estudar, mas ele deixou muito claro essa faceta educacional, né, da doutrina espírita e o quanto os princípios básicos do espiritismo ampliam o nosso entendimento sobre educação. Sim. Até por conta dos métodos que ele utilizava, era um processo totalmente educacional. Totalmente. A gente vê isso nas obras da codificação que ele fez. Ele compilou tudo isso metodicamente, fazendo ali e deixando claro, é a universalidade das comunicações dos espíritos. Ele, como exemplo, deixou claro, eu sou apenas o compilador. Eu estou trazendo, através de um estudo metódico, de pesquisa, e nós estamos falando, Marcos, de uma época, parece que não tem nada a ver, né, o assunto com a educação, mas tem tudo a ver. Nós estamos falando, gente, da década, no século XIX, na época do computador, já tinha o celular, já tinha tudo, era só você falar, a voz saía, né, Marco? Era uma coisa muito fácil, não era através de carta, de datilografia, não era manuscrito, não era nada disso. As informações antigamente, no século XIX, chegavam rápidas, não era assim, Marcos? Nas salas de aula das escolas do século XIX, a comunicação era muito rápida, porque a régua voava na cabeça lá dos estudantes, o apagador de giz, tudo era extremamente rápido. O professor levantava e, em alta velocidade, já saía esbofeteando o aluno que fazia uma pergunta, que indagava qualquer coisa. Então, realmente, era uma época de alta comunicação, de alta tecnologia. Tá? Pois é, gente. Isso acontecia em pleno século XIX, sim. Era desse jeito. O professor era a autoridade máxima
dentro da sala de aula e na escola como um todo. O Que tablado, Pestalozzi vem quebrar isso, né? Pestalozzi vai quebrar. ele quebrou tudo. O famoso, muita gente deve ter pego isso, né? O tablado, Palmatório. né? Onde ficava a mesa do professor. É. O tablado foi criado justamente para deixar o professor em posição mais alta, mais elevada em relação aos alunos, para que esses já sentissem medo e respeito ao professor. Aí inventaram, o Ronaldo lembrou agora, a palmatória. Né? Lá o bolo na mão do aluno, a palmatória de madeira, um negócio. Eu ainda peguei isso, Marco. Não sei você, mas eu peguei a régua. Graças a Deus. A régua, eu peguei uma professora com a régua comprida ainda e a palmatória furadinha, eu lembro dela até hoje. E um detalhe, eu estou falando da década de 67, 68. Você ainda tinha que decorar, era o arguição, decorar o livro para poder responder se tinha gravado tudo. Olha que interessante, Marco. Caramba, voltei agora ao passado. Pois é, e o bullying do professor com o aluno, que às vezes você era obrigado, né, a decorar essa coisa toda, e ir lá na frente da turma toda, do lado da professora ou do professor, para recitar, falar, seja lá o que for. Né? E às vezes, foi o meu caso, tá? Eu ficava tímido, né? Eu ficava com aquela coisa, e não saía. E aí a professora ou o professor xingava, falava mal de você, lhe gozava na frente da turma. Era isso que acontecia. E isso eu peguei, porque aconteceu comigo. Então, gente, por isso, Pestalozzi quebrou tudo isso. Quebrou. Em Yverdon não existiam castigos de nenhuma natureza. Não existiam também recompensas, não se faziam permutas, trocas. Não, os alunos apenas entendiam que estudar era bom para eles, era bom para a vida que eles tinham, né? na sociedade e teriam depois como adultos. O que regia o sistema era o amor. É isso aí. E aí o projeto Escola do Sentimento veio resgatar isso. Gente, nós precisamos amar. O amor é o fundamento da educação. E não ficar repetindo isso no nosso sistema escolar. Isso do século XIX, né? No nosso sistema escolar atual. Né? E a espinha dorsal, aí agora nós chegamos a um ponto que é justamente trazer à tona essa discussão. Por exemplo, Pestalozzi já numa época difícil, você já retratou tudo aí, não era fácil. Porque falando, pensa que é fácil. Ele sofreu muito. E aí o Marcos também vai chegar lá porque não foi fácil. Até depois tentar, mas aí a coisa já estava mais idosa, mas vamos lá. A espinha dorsal está aí. Uns podiam pagar, e quem podia pagar, você sabe quem tem dinheiro. E como colocar numa escola, no instituto, onde outros não pagavam? Porque não tem posse. Como é que ele conseguia conciliar tudo isso com amor, com apego, com zelo, com carinho, com amor, com tudo que ele estava fazendo ali, nessa parceria com os pais? Olha que nós estamos falando de uma época que quem podia pagar, de repente o pai nem ia, não sei. O Marco vai falar aí. Mandava a babá, que sempre houve isso, né? Sempre teve alguém que instruía e levava. Então, você conciliar quem paga e quem não paga, e aí você tem que tentar descortinar aí na história como poder trazer essa junção. Porque meninas eram de um lado, os meninos de outro, mas não importa, porque era pobre e rico. Quem tinha, tinha. Quem não tinha? Marcos, era bom você pontuar isso aí, porque nós estamos falando de século XVIII. Para Pestalozzi... 18 e 19, perdão, né? 18 e 19. Para Pestalozzi, a escola tinha que ser uma grande família. Ele via a escola como uma família, onde não podiam existir privilégios, e onde todos eram iguais, os direitos eram os mesmos para todos. A escola era particular, é verdade.
Ela tinha uma subvenção da prefeitura, mas era uma escola particular. E Pestalozzi sempre trabalhou a favor dos pobres. Então, quando a escola foi lançada, isso já fazia parte do projeto pedagógico. Então, todo mundo sabia que aquela era uma escola que recebia do pobre ao rico, tá? E que não haveria diferença. Claro que não foi fácil, né? Nem todos os pais concordavam com isso e queriam matricular os seus filhos lá. Alguns professores, no início, também criaram barreiras em relação a isso, mas Pestalozzi nunca abriu mão disso, ele foi firme. E com o tempo, as próprias crianças, né, os alunos que estavam ali na escola, não se identificavam como pobres ou ricos ou medianos. Não, porque a escola era um internato. Então, as crianças conviviam o tempo todo, dormiam juntas, trabalhavam juntas. E os professores também, porque os professores também moravam na escola. Era uma coisa assim sensacional. E os pais eram sempre convidados a participar. Havia a assembleia, que era realizada às sextas-feiras, onde se discutia o dia a dia da escola, e os pais participavam dessa assembleia e podiam dar ideias, podiam entrar nos debates. Então, os pais foram se acostumando, né? Fazer essa interação entre eles mesmos, ricos, outros pobres, né? E todo mundo sabia que quem pagava a mensalidade automaticamente abria vaga para um aluno que não podia pagar a mensalidade. Então, ele equilibrava isso. Mas, sim, contando aqui a história agora, parece que foi as mil maravilhas. Mas não foi, não. Teve altos e baixos, idas e vindas, brigas, saídas. Tudo isso aconteceu ao longo do tempo, porque Pestalozzi, ele foi o que lançou a ideia da escola pública gratuita, que devia ser mantida pelo governo, que na sua época não foi aceito, não, tá? Não foi aceito, de jeito nenhum. O que o governo tem a ver com escola, né? Não tem nada a ver. Então, lá na Suíça, levou muito tempo para que se entendesse isso da escola pública gratuita. Mas foi ele que lançou a ideia. Como o governo suíço não financiou, e ele teve que se lançar num projeto, numa escola particular, ele conseguiu fazer meio a meio. Né? Então, metade paga a mensalidade e metade tem a bolsa. Foi isso que ele conseguiu fazer. Né? E isso, depois, vou usar o termo contaminar, né? Aí contaminou os sistemas e, um a um, os governos foram realmente abraçando a educação e foram surgindo, então, os sistemas escolares públicos, como nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, Marcos, olha que interessante. Nós vamos chegar ainda, durante todo o programa, durante aí uns 4, 5, não sei, para mostrar depois a espinha dorsal do que é na prática. Nós estamos trazendo lá atrás todo esse processo, dando uma pincelada do que é a escola do sentimento. Mas você tocou no assunto importante aí da verba. Olha só, o orçamento federal para este ano de 2026 foi sancionado com um total de 237 bilhões. Olha só, representando um aumento em relação ao anterior de 206 bilhões. Então, olha aí, ó, é um aumento significativo, de 23% praticamente. Agora, o Fundeb, que é o Fundo Principal da Educação Básica, ultrapassará 370 bilhões com contribuição da União subindo para 23%, como eu disse antes. Marcos, é muito dinheiro, dá para se fazer um belíssimo trabalho. Nós vamos tocar no assunto, o programa já está acabando, para a próxima, para que possamos compreender que o dinheiro não falta. O problema da educação do Brasil, vamos colocar, e do mundo todo, é justamente a falta da educação dos valores, do amor, do caráter, da fraternidade, da cooperação. Porque um dinheiro desse, nós estamos falando só das cifras
federal, porque tem as cifras do Estado e do município também que recebe. Eles também fazem lá a redistribuição, mas tem as verbas também para fazer. Tem do petróleo. Gente, a coisa é muito séria. Então, quando nós falamos de uma educação moral, aí, Marcos, eu gostaria que você só desse uma pincelada e a gente vai dar continuidade no próximo programa. Da espinha dorsal, que é a escola do sentimento, a sua espinha dorsal, que tem, de fato, nela a prática, mas com a verba que não é problema, como não era problema na época de Pestalozzi. Então, Pestalozzi, ao colocar que o amor é o fundamento da educação, ele logo entendeu que o problema da sociedade era de falta de desenvolvimento do senso moral, de falta da formação do caráter. E ele começa a se bater nisso. E para mostrar que a questão não era simplesmente ensinar as ciências exatas, né? Na época era a aritmética, substituída depois pela matemática, e assim por diante. Porque não adianta você ter um gênio, um gênio intelectual, mas que não sabe fazer o bem, que não sabe ser honesto, que não tem ética no seu viver. Então, Pestalozzi vai trabalhar a educação moral o tempo inteiro. E lá no Instituto de Yverdon, aí ele finalmente consegue, na prática, fazer essa questão da educação moral. E ele dizia que nós, educadores, precisamos fazer com que a criança queira o bem por si mesma, entendendo que o bem faz bem tanto para ela quanto para os outros. E aí vem os espíritos para nos dizer que quando aplicarmos a caridade, que é o amor ao próximo, em ação, nós não teremos mais desigualdades. Nós não teremos mais a corrupção, porque estaremos formados com um caráter ligado à ética, à cooperação, à solidariedade, à fraternidade. É por isso que, quando nós iniciamos aqui o livro Escola do Sentimento, o primeiro capítulo tem por título A Educação Moral para a Formação do Homem. E o segundo capítulo, Os Ideais da Educação Moral. E, na sequência, tem a arte da formação do caráter e os 3 critérios da educação moral. Ou seja, os 4 primeiros capítulos da obra estão voltados para estudar a educação moral, para, na sequência, termos a sua prática. Porque, Ronaldo, não há outro caminho. Se nós queremos uma sociedade sem corrupção, sem violência, sem desrespeito aos direitos, sem guerras, uma sociedade mais justa, só tem um caminho: a educação moral. Que Kardec, com todas as letras, a partir dos ensinos dos espíritos, vai reforçar já em O Livro dos Espíritos. Somente a educação moral pode transformar a humanidade. E temos muito que conversar a esse respeito, e essa é a nossa ideia, que para adentrar as escolas, para termos uma educação que efetivamente eduque. Eu sei que o Ronaldo vai concordar comigo, porque a educação atual está muito longe de educar. Não é, Ronaldo? Com certeza, por isso que eu falei das cifras. Porque quando tivermos, de fato, essa educação, um bom administrador, um bom gerenciador, ele vai levar moralmente essas cifras para o que se pede à educação. Mas isso fica para o próximo programa. Muita paz a todos que estiveram aí conosco, Alzenir, está aí Alzenir, Rosane, enfim, a Glória, muita paz, que Jesus nos abençoe. Tavares, Marcos, gratidão. Lembrando, então, a todos que nós hoje destacamos 2 livros. O livro
Escola do Sentimento, aqui está ele, de minha autoria, e também o livro Pestalozzi, Educador da Humanidade. Esses livros, o Pestalozzi, Educador da Humanidade, é lançamento da Casa Editora O Clarim. Tá? Então, oclarim.com.br. O Escola do Sentimento é o lançamento do Clube de Autores e que você adquire pela internet, clubedeautores.com.br ou na Amazon, amazon.com.br. Nós vamos continuar esse assunto sobre a escola do sentimento, as escolas atuais, a questão do educar e do ensinar, da educação moral aqui no nosso programa. Lembrando que nós estamos no mês de abril. E o mês de abril é quando nós comemoramos o surgimento do Espiritismo com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. E como o nosso Kardec, o educador Denisard Rivaio, também estava intimamente ligado à educação, por isso, então, nós começamos a trazer essa história a partir de Pestalozzi e seguindo em frente. Está aí, nós temos 168 anos também da primeira Casa Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi organizada por Allan Kardec. Bom, é muito assunto, mas que nós vamos continuar na próxima segunda-feira, 20h30, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, agradecendo a todos que participaram, aos que enviaram mensagem, aos que vão assistir o programa depois no YouTube. Aliás, anote aí, o programa vai ficar disponível no canal Estação da Luz Tavares e também no canal Orientação Espírita. Muito obrigado, Ronaldo, aí, pela sua participação. Que Jesus nos abençoe e que possamos nos encontrar semana que vem para continuarmos esta conversa sobre escola do sentimento e educação moral. Um grande abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.